Então, boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Hoje é a sessão de apresentação, sessão de lançamento, neste caso, da obra O Sujeito Intelectual Ideal. Na capa está um manual para desenvolver brio no ato de pensar, uma consciência mais livre, uma consciência mais feliz, convém sempre ler a sinopse. Como se comportaria um sujeito intelectual ideal em qualquer circunstância que pudesse provocar desconforto intelectual? Como ele pensaria? Como ele deveria pensar? Que virtudes deveria realizar? A resposta a este tipo de questões encontra-se neste Manual do Pensador, um manual ensaístico que se propõe a contribuir para o desenvolvimento de uma excelência do ato de pensar e de ser, ajudando as pessoas a aproximarem-se o máximo possível daquilo que deveria ser um sujeito intelectual ideal, enquanto modelo a ser seguido diante das diversas adversidades da vida, também com propósito felicitário. Esta obra é um prolongamento do ensaio sobre o individualismo intelectual terapêutico e mais um desenvolvimento da individuologia, que é a filosofia da individualidade que eu criei. Este aqui é o ensaio sobre o individualismo intelectual terapêutico. Isto aqui são basicamente 3 livros. Eles podem ser lidos de forma independente. Mas primeiro este, depois este aqui, que é um ensaio filosófico sobre a felicidade e a sexualidade, e depois este aqui. Este aqui aborda a dimensão mais do exercício intelectual, da liberdade intelectual, da responsabilidade intelectual, que eu estou a desenvolver agora também. E este aqui aborda a questão da sexualidade, mas uma sexualidade que as pessoas não estão habituadas a pensar, que é a sexualidade inconsciente. Está aqui na capa, por exemplo, ego inconsciente, sistema de sobrevivência e reprodução da espécie, dança do acasalamento humano, que é toda a competição sexual que as pessoas entram de forma inconsciente e que tem todo tipo de consequências na sociedade e individuais também, que tem a ver com a exibição de beleza e de poder e o destaque, que também tem como consequências, mesmo de forma indireta, a tomar a distribuição da riqueza que existe no mundo, porque há uma competição inconsciente constante que as pessoas estão umas contra as outras sem se aperceberem. É um processo inconsciente, tem a ver com o sistema de sobrevivência e reprodução da espécie, que é o nosso ego também. Relacionamentos, consciência e ética. Isto só mesmo lendo porque tem coisas muito diferentes que as pessoas não estão habituadas a estudar. Nem sequer na universidade estão habituadas a estudar isso, a não ser que seja a ver com a sexualidade. E mesmo tendo em conta a sexualidade, às vezes as pessoas estudam a sexualidade no sentido da reprodução ou da busca de prazer e como potenciar o prazer. Não estudam a sexualidade no enquadramento em que ela causa sofrimento também às pessoas, de forma indireta e inconsciente, ou que mostra, ou estudar a sexualidade no enquadramento em que as pessoas estão muito infelizes por causa disso, frustração, insatisfação, todo tipo de problemas que as pessoas vivem e que causam muito sofrimento e infelicidade. Não só tendo em conta os abusos sexuais, os assédios, as violações, todo esse tipo de coisas, que é muito mais comum do que as pessoas possam imaginar. Na sequência disso, depois eu publiquei uma obra. Eu já tinha escrito acerca do sujeito intelectual ideal, mas ocorreu principalmente quando estava a apresentar na Universidade de Coimbra, estava a apresentar este aqui, o ensaio sobre o individualismo intelectual terapêutico, e quando comecei a desenvolver a questão do sujeito intelectual, veio-me à cabeça, se calhar convém desenvolver um bocado mais este tema, que pode ser interessante. Então, em que consiste o sujeito intelectual ideal? O sujeito intelectual ideal consiste num sujeito, digamos assim, imaginário, em que uma pessoa visualiza uma data de virtudes que deveriam ser aplicadas em enquadramentos em que alguma coisa provoca desconforto intelectual. Alguma proposta de verdade, alguma teoria, ideia, ideologia. Muitas vezes acontece acerca da espiritualidade, filosofia, ciência, novas propostas de verdade, novos desenvolvimentos científicos, em que uma pessoa deve imaginar uma data de virtudes morais, emocionais, intelectuais, orgânicas, porque cada vez mais se compreende que ao cuidar da nossa saúde, nós cuidamos do nosso cérebro, e ao cuidar do nosso cérebro vamos potencialmente pensar melhor. E para vocês compreenderem a importância de um sujeito intelectual ideal, tem uma data de virtudes que uma pessoa deveria considerar, por exemplo, universalizáveis. Mas tem aqui um bocado de inspiração de Kant. Essas virtudes universalizáveis que uma pessoa poderia imaginar podem ser, por exemplo, a humildade e a coragem. Humildade na minha relação com o conhecimento, com os meus conhecimentos, com a ignorância, com a minha ignorância, com propostas de verdade no sentido geral. E coragem para enfrentar os próprios medos que muitas vezes uma pessoa tem, apegos intelectuais, que geram bloqueios intelectuais, que geram um conservadorismo intelectual inconsciente e que cria dificuldade inconsciente de relacionar com diferentes propostas de verdade que possam aparecer. Novas propostas científicas, por exemplo. E eu vou-vos contar uma história contada por um físico. É também a história que eu contei na universidade quando apresentei esta obra aqui. Contada por um físico a propósito de quando foi provado, por exemplo, quando o Sir Eddington, porque o Albert Einstein não ganhou o Prémio Nobel pela teoria da relatividade, pela teoria geral da relatividade. Ganhou o Prémio Nobel pelo efeito fotoelétrico. A teoria da relatividade de Albert Einstein, ela foi durante muito tempo considerada uma espécie de pseudociência, alguns até consideraram uma espécie de delírio, por várias razões. Primeiro, ele era alemão. Depois, ele era judeu. Há vários enquadramentos. Ele teve dificuldade, não queriam dar o Prémio Nobel a ele, mesmo ele sendo o cientista que era.
E há um outro pormenor muito importante. Quando isto foi contado por um físico, eu nunca mais me esqueci disso. E ele a contar isso aí a propósito da dificuldade que nós temos de relacionar com diferentes propostas de verdade que possam aparecer. Quando eu digo propostas de verdade, pode ser uma nova teoria, uma nova ideia, uma nova ideologia, seja o que for. Nós temos muita dificuldade de lidar com a diferença. Aquilo que eu chamo de alteridade intelectual. Alteridade filosófica. Alteridade no sentido do alter, diferente, o diverso, contrário e contraditório. Consta aqui, segundo esse físico, quando foi provado, acho que foi através de um eclipse solar, se não me engano, quando Sir Eddington, tinha de ser Sir, porque havia uma altura em que perguntaram, por exemplo, uma jornalista, como é que você se sente, uma jornalista perguntou ao Sir Eddington como é que você se sente por ser uma das 3 pessoas que consegue compreender a teoria da relatividade de Albert Einstein, na altura, e ele perguntou, uma das 3 pessoas, quem é essa terceira que eu não conheço? Porque era difícil de compreender, era muito inovadora, havia muita rejeição, muita dificuldade de aceitação dessa teoria, não quer dizer que ela não tenha limitações, como é óbvio. Então Sir Eddington tinha de ser um Sir, não é? Senão não era valorizado o trabalho de Albert Einstein, digamos assim, essa parte, não as outras, essa parte, eu tinha de ser um Sir, tinha de ter estatuto. Foram feitas as análises, ou seja, o que for da eclipse solar, e ele não quis fazer a avaliação antes de mostrar a toda a gente. Ele quis fazer os cálculos à frente de toda a gente. Então juntou-se toda a comunidade científica, os grandes intelectuais, os grandes cientistas, os grandes físicos, naquela altura, convidou a comunidade científica e quando foi fazer os cálculos e provou, digamos assim, que Albert Einstein estava certo, qualquer coisa a ver com a distorção do espaço-tempo, digamos assim, Isaac Newton estava errado. E atenção que Isaac Newton é um dos maiores cientistas que nós já tivemos aqui na humanidade. Ele criou toda uma física sozinho com 20 e tal anos. Portanto, não é desmérito do Isaac Newton, mas havia ali uma proposta de verdade, digamos assim, mais avançada, que teria de ser aceita, pelo menos analisada e não distorcida, digamos assim. Ou menorizada porque ele era alemão, porque era judeu, ou seja o que for. Porque na altura, quando isto aconteceu, acho que era meados do século da década de 30. Portanto, após a Primeira Guerra Mundial, dificuldade de relacionar com os alemães e o contrário, e depois ainda veio a Segunda Guerra Mundial. Portanto, consta que quando foi provado, através dos cálculos, que Albert Einstein estava certo, entre aspas, e Isaac Newton estava errado, entre aspas, mais de metade da sala pôs-se logo a andar. E é muito interessante, porque estavam ali os maiores intelectuais, os maiores cientistas, os maiores físicos do planeta, digamos assim. Isto foi contado por um físico, estou a passar a palavra. E mesmo assim, eles puseram-se a andar, entre aspas, como se não quisessem aceitar aquela proposta de verdade. É interessante como uma das grandes máximas do cientista, ou de ser cientista, porque hoje em dia, e antigamente também era assim, uma pessoa vai procurando todo o conhecimento científico, todo o conhecimento físico, depois de saber tudo, não há mais nada novo. Tem de criar coisas novas, digamos assim. Na altura de Albert Einstein também foi assim. Então havia tudo a querer procurar novos conhecimentos. E é interessante, quando apareceu uma nova proposta de verdade, as maiores inteligências, digamos assim, pelo menos naquela área, os maiores cientistas, os maiores físicos, não quiseram acreditar que fosse verdade e puseram-se a andar para fora da sala. Então, se as maiores inteligências intelectuais, cientistas e físicos do planeta fizeram isso, o que é que poderá fazer o Zé Povinho, digamos assim? As dificuldades que nós temos, que mesmo as pessoas mais inteligentes rejeitaram uma proposta de verdade. Porque ela não coordenava, porque alguns eram britânicos e estavam habituados a idolatrar a estátua de Isaac Newton, e compreendo completamente que ele é um dos maiores génios da humanidade, mas naquele momento não quiseram aceitar uma nova proposta de verdade. Há várias razões. E nesse enquadramento, eu senti que uma pessoa deveria imaginar ou visualizar, por exemplo, como é que se comportaria um sujeito intelectual ideal, um sujeito filosófico ideal, como é que seria o comportamento, no sentido mais genérico, depois aplicado em diversas questões do dia-a-dia. Até na dificuldade que as pessoas têm na relação com a ciência, com a filosofia, com a espiritualidade, no sentido geral, tudo aquilo que provoca extraterrestres, a encarnação, seja o que for, tudo aquilo que provoca desconforto intelectual, nós devemos imaginar, aquela famosa frase, como é que Jesus faria, não é? No enquadramento mais com a Cristão. O que é que Jesus faria nessa circunstância? Este enquadramento uma pessoa também deve trazer para este tipo de abordagem. Como é que se comportaria o sujeito intelectual ideal? Que virtudes é que ele deveria cultivar? Que virtudes é que faltaram, por exemplo, àqueles cientistas? Não estou a dizer em termos de inteligência e capacidade de compreensão. Porque isso eles tinham. Não, eu estou a falar em termos de bloqueios e apegos intelectuais. Eu estou a falar no conservadorismo intelectual inconsciente. Eu estou a falar, por exemplo, no antissemitismo, a dificuldade de relacionar com o alemão, porque a maior parte eram ingleses. Eu estou a falar naquele enquadramento na altura que era outro, do que temos agora. Nós temos muitas limitações inconscientes. E nós não temos a noção disso. Nós podemos ser muito inteligentes, mas num instante criamos um apego em relação a uma teoria, ideia, ideologia, seja o que for. Esse apego leva a um bloqueio
eu crio palas nos olhos. Quando uma pessoa tem um apego a alguma coisa, um apego intelectual, por exemplo, esse apego cria um bloqueio. Esse bloqueio gera um conservadorismo. Esse bloqueio é como se fosse é como se criasse defesas, porque o nosso ego, uma pessoa for estudar até em termos cerebrais, ele é um sistema de sobrevivência e reprodução. Ele está formatado para gastar menos energia. Por isso é que é mais fácil um preconceito, por isso é que é mais fácil o estereótipo. E não tem de gastar energia, está ali. E quando uma pessoa tem de sair da zona de conforto intelectual, uma pessoa tem de gastar energia. E o nosso ego é imediatismo, é inconsciente. Está ali, é como se nós estivéssemos a usar um cérebro que... É interessante uma pessoa estuda neurociência que trata essa questão, que uma pessoa tem tratado o cérebro de... O meu cérebro quer isto, imagina, estou frustrado. O meu cérebro puxa para... Imagina, tenho uma frustração afetiva e sexual. O que é que o cérebro puxa? Temos que buscar prazer, porque o nosso cérebro está formatado, digamos assim, para a busca de prazer e fuga da dor. É mais ou menos assim. É, sistema de sobrevivência. Tenho que procurar prazer, o sexo vai trazer reprodução, comer é importante para a sobrevivência, então a compensação é assim, é um processo inconsciente. Estou frustrado, busca de prazer. E esse mecanismo, ele está formatado para o gasto menor de energia, porque é importante para a sobrevivência. E quando uma pessoa tem de praticar virtudes, sair da zona de conforto intelectual, assumir uma responsabilidade filosófica, não. Aquilo é desconfortável, acreditei a vida toda naquela proposta de verdade, mas agora tenho de mudar. Agora não posso continuar a pensar naquela porque apareceu uma melhor. E quando uma pessoa tem de mudar esse chip, uma pessoa tem de entrar na zona de desconforto intelectual, digamos assim. Uma pessoa tem de praticar virtudes morais, intelectuais. Eu tenho de ter humildade. Eu tenho de ter flexibilidade intelectual. A flexibilidade intelectual é uma das virtudes fundamentais desse sujeito intelectual ideal. Eu tenho de ter flexibilidade para quando me aparecer uma nova proposta de verdade, eu não fugi dela, porque eu criei 3 formas principais de relacionar com propostas de verdade. Proposta de verdade pode ser, por exemplo, uma nova teoria científica. Ou eu estou apegado a ela, eu quero que ela seja verdade, portanto, eu quero que seja verdade, ou ela é desconfortável para mim, eu quero que ela seja falsa, a priori, mesmo de forma inconsciente. Isto aqui é muito, muito inconsciente. Ou então eu quero a verdade. Naquele momento, aqueles cientistas queriam a verdade? Ou queriam que ele falasse, que o Sir Eddington falasse exatamente o que eles queriam ouvir? Estão a perceber? E depois há 3 formas de reação hermenêutica. Quando eu digo hermenêutica é interpretativa, digamos assim. O princípio compreensivo, que é quando eu tento mesmo compreender a proposta de verdade, mesmo que provoque desconforto, mesmo que eu tenha de colocar em causa todo o meu sistema de crenças. Há o princípio denigrativo, que é quando alguma coisa me provoca desconforto intelectual, uma nova proposta de verdade, e eu distorço aquilo para tornar mais facilmente refutável. Existe muito na política, que é a famosa falácia de espantalho, por exemplo. Eu distorço o argumento para tornar mais facilmente refutável. Ou muito comum, que tem a ver com o princípio denigrativo, que é com o princípio da fuga, que é aquela proposta de verdade que propôs aqueles cientistas naquele momento, digamos assim. Eu não quero estar a jogar cientistas, só a mostrar, porque foi um físico que explicou isso, para mostrar que, às vezes, nós confiamos cegamente na santa autoridade de cientistas e, às vezes, eles podem estar a fugir de novas propostas de verdade. Poderão estar a aparecer e que estão a criar muita resistência a isso. Isso acontece. Então, naquele momento, o que é que aqueles cientistas fizeram? Alguns andavam a distorcer, porque não compreendiam verdadeiramente, porque é difícil, é complexo, nomeadamente a matemática. Outros fugiram. Então, princípio de fuga. Isto aqui não está subordinado a esse enquadramento histórico, contado por um físico, estou a passar a palavra, digamos assim, mas isto acontece no dia-a-dia das pessoas. Ou fujo, que provoca desconforto, não quero aceitar que esta verdade existe, ou esta proposta de verdade, ou distorço, denigro. Eu até me relaciono mais ou menos com aquela proposta de verdade, mas eu quero distorcê-la, porque eu não quero acreditar que seja verdade. Começo ali a colocar coisas que não existem na proposta de verdade. Ela é mais ou menos 2 mais 2 mais 4 é igual a 8. E eu queria fantasia que aquilo é 2 mais 3 mais 4, portanto é falso que é 8. É 9, não percebo, mas foi eu que distorci aquilo. E isso implica eu não estar a realizar virtudes do imaginário, digamos assim. Nós temos de imaginar um sujeito intelectual ideal. Como falei da cena, como Jesus Cristo reagiria, por exemplo, para quem é mais religioso, como se comportaria o sujeito intelectual ideal. Naquele momento, que virtudes é que o sujeito intelectual ideal deveria praticar para aqueles cientistas não se porem a andar por não aceitarem uma nova proposta de verdade. Estou a dizer aqueles cientistas, mas vamos imaginar o nosso cotidiano. Às vezes aparece alguma coisa que provoca desconforto intelectual. Há uma nova proposta de verdade, uma nova teoria, uma nova ideia, uma nova ideologia, uma nova forma de pensar, que eu chamo a alteridade filosófica. A alteridade é o diferente, contrário, contraditório ou desconhecido. E como é que eu me relaciono com isso? Como é desconfortável eu fujo? Como é desconfortável eu distorço? Ou tenho humildade suficiente para admitir as minhas limitações? Humildade, uma das virtudes. Pode ser moral, pode até ser emocional, pode até ser intelectual. Ou tenho coragem para enfrentar os medos que eu tenho de ter. Porque às vezes, quando uma pessoa aceita uma proposta de verdade, todo o sistema de crenças pode desabar. E isso é desconfortável. E isso pode ser difícil. Pode até provocar sofrimento. E o nosso ego está formatado para fugir da dor. O nosso ego quer o conforto na imediatidade. O nosso ego é imediatista, é um sistema de sobrevivência. Não interessa gastar energia.
Interessa, é mais fácil para o meu ego, digamos, para gastar menos energia, continuar a pensar da mesma maneira. Mas se calhar não é intelectualmente mais saudável ou mais virtuoso. Então, esse sujeito intelectual ideal, ele muitas vezes, para praticá-lo, digamos assim, com uma data de virtudes emocionais, morais, intelectuais, orgânicas, que uma pessoa tem de cuidar da saúde, tem de cuidar do cérebro para ele poder trabalhar em condições, que ele é um órgão, também precisa ser cuidado, é preciso beber água, não é? É preciso é preciso comer em condições, é preciso magnésio, se for preciso, é preciso comer frutos secos também, se for preciso fazer exercício físico, que é importante, porque o nosso cérebro é um órgão que precisa ser cuidado. Há uma data de virtudes que precisam ser cultivadas. E às vezes é mais fácil uma pessoa não cultivar. Às vezes é mais fácil fugir de uma teoria, de uma ideia, de uma ideologia. Eu dei este exemplo aqui daquele episódio que aconteceu, que esse físico contou, e que eu nunca mais me esqueci, porque estavam ali as maiores intelectualidades do planeta na física, porque a física é uma disciplina, digamos assim, mais difícil de estudar, a ciência no sentido geral. E estavam ali as maiores inteligências, os maiores físicos, os maiores cientistas, e no entanto apareceu uma nova proposta de verdade e eles puseram-se a andar. Não quiseram aceitar. E eram as maiores inteligências e intelectualidades. E não tiro mérito a eles. E muitos deles estavam lá, ganharam o prémio Nobel e ganharam outros prémios e outras coisas. Mas puseram-se a andar. Porque não queriam aceitar que, primeiro, uma nova proposta de verdade que se tornava, por exemplo, o Isaac Newton, que tem a estátua em Cambridge, se não me engano, e alguns, se calhar, até davam aulas lá. E havia um orgulho britânico dos grandes cientistas, digamos assim, nada contra. Depois, alemão, judeu, na altura, ainda agora, se calhar, também. E o facto de ele se tornar todo um enquadramento de desenvolvimento científico que até então era tido como inegável. Portanto, isto aqui não se aplica só aos cientistas. Isto aqui aplica ou à ciência, ou à relação com o conhecimento, para o pessoal mais intelectualizado, digamos assim. Isto aplica-se às pessoas comuns. Às vezes aparece uma nova proposta de verdade, às vezes aparece uma nova filosofia de vida, às vezes aparece uma nova abordagem, uma nova forma de estar no mundo, e as pessoas têm resistência. E essa resistência tem a ver com defesas, tem a ver com bloqueios, tem a ver com apegos, tem a ver com o nosso cérebro, que às vezes toma conta e uma pessoa, em vez de deixar ir pela intuição ou de colocar em causa as coisas, ter uma atitude filosófica perante a vida. Tem aqui uma obra que também é um ensaio sobre a atitude filosófica, não está aqui, eu trouxe. Que é essa necessidade de nós termos uma atitude filosófica perante a vida que, apesar do desconforto intelectual, é fundamental para o nosso desenvolvimento interior e até para o desenvolvimento da própria ciência. Porque naquele momento, não era só naquele momento, mas havia muita resistência em relação à teoria da relatividade, a teoria geral da relatividade de Albert Einstein. E teve de ser o Sir Eddington, tinha de ser Sir, senão ninguém queria saber. Apesar de ele ter ganho o prémio Nobel do efeito fotoelétrico. Portanto, essas são algumas das virtudes. No fundo, na obra, eu coloco aqui nos capítulos, eu coloco uma data de virtudes que uma pessoa deveria praticar, ou que deve praticar com universalizáveis. Quando eu digo universalizável, em Kant, por exemplo, o imperativo categórico de Kant é, mais ou menos assim, haja de tal forma que a tua ação se possa tornar universal. Ele foi um dos grandes teóricos da ética deontológica, a ética do dever pelo dever. Se não seria sustentável, isso tem as suas limitações, como é óbvio, se não seria sustentável eu mentir, ou todo mundo mentir, eu não devo mentir. Então, ele universaliza, imagina, se toda a gente fizesse seria bom, então eu não devo fazer. Se toda a gente fugisse de uma proposta de verdade seria bom, como aqueles cientistas fizeram? Não, então eu não devo fugir. Isto são os universalizáveis, que têm a ver com virtudes que eu deveria cultivar. A humildade, a coragem, flexibilidade intelectual. Isto não é fácil, isso é difícil. É mais fácil não o fazer. Mas nem sempre o mais difícil ou o mais fácil é o mais correto. Então aqui eu tenho uma data de virtudes que uma pessoa deveria, a coragem, a humildade, a prudência intelectual, porque às vezes as pessoas são muito agitadas e não estão tranquilas para pensar bem acerca dos assuntos. Essa tranquilidade tem consequências até cerebrais. Um cérebro estressado pensa pior, quer uma pessoa goste, quer não goste. Autoconsciência, que é eu ganhar consciência daquilo que eu faço e que posso fazer de forma inconsciente. Quando uma pessoa foge de uma teoria, ideia, ideologia, foge de forma inconsciente, a pessoa não se apercebe que está a fazer isso. A abertura consciencial, que é o que uma pessoa costuma falar de mente aberta, é fundamental para o sujeito intelectual ideal. Estar aberto, disponível para as mudanças e transformações. Dar o sacro benefício da dúvida, que é, quando aparece uma nova proposta de verdade, eu tenho de ter a capacidade de dar o benefício da dúvida, mas dar o real benefício da dúvida, não é? Eu dei o benefício da dúvida e não concordei com aquilo. Não, dar, estudar, investigar, envolve trabalho filosófico. Aceitar o desconforto intelectual, por exemplo. Eu aqui até chamo as necessidades holísticas do sujeito intelectual ideal. Porque isto aqui, no fundo, não é só a questão do intelectual, é o sujeito holístico ideal, o sujeito como um todo, nas virtudes morais,
intelectuais, emocionais, porque o sujeito intelectual ideal está aqui a parte intelectual, mas também está a parte emocional, orgânica, que eu também chamo que é importante cuidar da saúde, essa parte. Eu falo quase no final do livro. Portanto, há uma data de virtudes que uma pessoa deve cultivar para pensar da melhor forma possível, para aprender a relacionar com a diferença. Porque relacionar com aquilo que nós já estamos habituados, isso é fácil, isso é confortável. Procurar o desconforto intelectual, procurar novos conhecimentos, novas teorias, novas ideias, novas ideologias, novas formas de pensar, isso é que provoca desconforto intelectual. E, em geral, podemos ser muito inteligentes, mas está sempre a fugir do desconforto intelectual. E, em geral, isto é muito difícil de praticar. Eu conheço pessoas muito inteligentes, bastante limitadas intelectualmente, porque não conseguem, não se aproximam o mínimo do sujeito intelectual ideal. Procuram muito... Basta compreender, por exemplo, na universidade. Há professores que, for preciso, são grandes professores de filosofia, enciclopédias ambulantes, mas se uma pessoa for a terem atenção, a atitude filosófica perante a vida, de questionamento, de colocar em causa, de sair da zona de conforto intelectual, lidar com a diferença de forma saudável, diferença intelectual, digamos assim, diferença de conhecimentos, teorias, propostas de verdade, seja o que for, às vezes é muito reduzido. Então, às vezes, mais vale uma pessoa não ter assim tantos conhecimentos, mas ter uma atitude filosófica perante a vida, de questionamento, de colocar em causa, de flexibilidade intelectual, de abertura consciencial, do que ter muitos conhecimentos, mas ser uma coisa rígida, uma coisa fechada, amordaçada, como aqueles cientistas que fugiram da sala quando... Eu estou sempre a lembrar isso aí, que é para não nos esquecermos que as grandes inteligências do planeta fizeram aquilo. As grandes intelectualidades. Fizeram, entre aspas. Isto contado por um físico. Bom, eu estive a fazer pesquisa, é difícil encontrar bem o que se passou ali, mas os físicos estudam isso, também estudam a história da física. Quando estudam a história da física, vão estudar os pré-socráticos, vão estudar os filósofos antigos, o Demócrito, o átomo e o átomo, que seria o indivisível, depois percebeu-se que afinal, é divisível, não é? Por protões, eletrões, seja o que for. E vão estudar os pré-socráticos, a origem da ciência, digamos assim, vai estudar em geral os pré-socráticos. E pronto. Eu acho que posso dar por terminado a apresentação. E agora vamos passar para a parte do café filosófico, que é a parte em que as pessoas, se quiserem, podem fazer perguntas, podem apresentar ideias, teorias, podem comunicar experiências, e estão à vontade agora para partilhar ideias. E isto aqui, agora estamos todos aqui em pé de igualdade, digamos assim. Se tiverem alguma ideia para colocar, é só colocar. Depois desse discurso todo, uma pessoa até perde as perguntas que possa ter. Não? Obrigado. Alguém tem alguma questão? Senão eu continuo a apresentação. A aplicabilidade disso. Ou seja, tu falaste da teoria, ao dia a dia, a aplicabilidade de exemplos práticos, diários, se calhar, eu estou a dizer isto? Não, mas fala. Se calhar para melhor entendermos como é que podemos aplicar no nosso dia a dia, numa situação normal, trabalho. Essa pergunta é boa. Eu lembrei-me agora de uma coisa. Eu gosto de estudar todo tipo de coisas. Eu sou daquelas pessoas, quando me contam uma história diferente, uma coisa diferente, tudo bem, estamos ali a conversar, eu não sou de impor ideias, a falar a ninguém, eu gosto de ouvir e fico calado e fico muito tempo calado se for preciso, porque eu gosto de aprender coisas novas. E às vezes as pessoas nem imaginam o que é que se pode aprender com pessoas mais corriqueiras, digamos assim. Há assuntos que eu sei que, em geral, provocam desconforto intelectual. Neste caso, aos cientistas, são propostas de verdade. Sempre uma pessoa, por isso é que eu falei várias vezes nisso aí, sempre uma pessoa toca em assuntos como extraterrestres, reencarnação, espiritualidade no sentido geral, vida após a morte, a relação entre ateísmo ou a religião, ou se há prova, ou seja o que for, sempre que se toca neste tipo de questões, provoca desconforto intelectual. Na área da ciência, eu contei aquela história que aconteceu no passado e ainda agora há cientistas, digamos assim, mais naturólogos que têm dificuldade em relacionar com... ou cientistas mais convencionais têm dificuldade em relacionar com cientistas mais naturólogos. Eu vou explicar. Há pessoas que têm, por exemplo... Eu conheço vários casos assim. Têm, por exemplo, problemas na pele. Eczema, psoríase, ou seja o que for, ou outras coisas. E muitas vezes vão a... Eu conheço vários casos assim. Terapêuticas. E muitas vezes vão a dermatologistas que procuram dar a melhor pomada para aquilo. E eles, às vezes, têm tomadas com cortisona ou corticoide, ou seja o que for. Conheço vários casos assim, até acho que foi do Maluco Beleza, ou assim, o Rui Unas, assim, um colega um dos apresentadores, um locutor, seja o que for, falou acerca disso. Outra abordagem científica mais naturalista é muitos dos problemas de pele, isso é científico, só que às vezes a ciência convencional não trata dessa maneira. Muitos dos problemas de pele começam no intestino. Então, algumas pessoas procuram uma abordagem mais natural, com base em ciência, e o que é que têm de fazer? Às vezes têm de cortar no glúten, têm de cortar nos lácteos, além de beber mais água, mas isso em geral dermatologistas propõem, têm de cortar uma data de coisas que às vezes a ciência convencional está ali um problema de pele, vamos tratar da pele.
Mas alguns cientistas naturólogos dizem que tens de cortar com certos alimentos e depois de cortares a coisa começa a melhorar. Claro que o stress e a ansiedade também provocam isso aí. E às vezes pode haver incompatibilidade, porque eu gosto de dar ciências mais naturais, digamos assim, ou uma medicina mais integrativa, ou que tenha uma abordagem diferente, em vez de ser só tomar remédios com sem problemas. Os remédios também ajudam, mas nem em todos os casos. Eu vejo médicos a falar que às vezes em problemas crónicos nem sempre a medicação vai lá. Às vezes tem de se mudar o estilo de vida, tem de se mudar a alimentação, tem de se cortar com certos alimentos e às vezes alguns médicos não são especializados a tratar a questão da nutrição em relação com problemas de saúde. Então eu vi muita gente que tem, a falar acerca disso, tem podcasts, que tem problemas, por exemplo, de pele e que não foi lá e que começou a perceber que estava a ganhar problemas até nas articulações de pôr pomadas com corticoides, ou seja, com cortisona, e que não foram a tratar isso aí, para além de é preciso ter paz interior, desenvolver e cuidado com o stress e a ansiedade, não foram tratar estes problemas com um dermatologista. Não quer dizer que ele não fosse ajudar, porque o dermatologista vai tratar aquele imediato, ajudar aquilo a melhorar. Principalmente se tiver cortisona, que é um dos maiores anti-inflamatórios que existe no mundo, se não me engano. Mas foram tratar de outra maneira. Foram tratar mudando a alimentação, fazendo certo corte. Às vezes não vão ser dermatologistas a fazer isso. E se ouvirem falar, e se um dermatologista, por exemplo, eu não estou nada contra eles, ouvir alguém falar sobre tem de mudar a alimentação, tem de cortar, pode achar que isso é estranho. Pode provocar desconforto intelectual. No entanto, eu conheço muitos casos em que isso tem melhorado. Começou a abandonar a solução medicamentosa, ou a solução da pomada, e começou a mudar a alimentação. Isso poder-se imaginar isso com um conflito de interesses, ou com um conflito dentro do âmbito da ciência. No entanto, essas coisas vão acontecendo. Por isso é que eu digo, isto aqui é aplicado ao dia-a-dia. Quando aparece uma nova proposta de verdade, dessas confortáveis como eu falei, extraterrestre, encarnação, seja o que for, outra proposta científica, outra forma até de alterações climáticas, tudo. Nós podemos estar do lado daqueles que acreditam na Terra plana, sem discriminação de quem acredita na Terra plana. E como é que nós sabemos se estamos do lado disso aí, da Terra plana, noutras circunstâncias, não sendo terraplanista, sem estudar o diferente, sem estudar o contrário, sem estudar o contrariado, sem estudar outras coisas. Mas estudar como? Não é distorcendo e fugindo, não é denegrindo, porque acontece com muita frequência. Distorce aquela proposta de verdade. Eu já ouvi, eu tenho colegas que precisam disso. Distorce aquela proposta de verdade, ridiculariza e acha que até tem uma relação saudável com ela. Não está. Está a fugir, está a distorcer, está a denegrir e está a fazer de forma inconsciente, não se apercebe. Também não vou dizer nada, deixa as pessoas estarem no seu caminho. Mas isso acontece com muita frequência. Então, isto é mesmo aplicado ao dia-a-dia. Para eu aplicar isto no dia-a-dia, às vezes a filosofia budista ajuda, que é o yoga, ou seja o que for, que é eu ao estar mais, fazer meditação, por exemplo, ao estar mais autoconsciente, eu às vezes reparo mais nas coisas que eu estou a fazer. A ideia da meditação, de testemunhar os próprios pensamentos, é eu reparar em algumas atitudes que eu possa ter, alguns comportamentos, até com diferentes propostas de verdade, é eu reparar nesses comportamentos sem me aperceber. Reparar que faço sem me aperceber. Faço de forma inconsciente e piloto automático. Porque às vezes as pessoas são em piloto automático. É uma nova proposta de verdade. Isso é desconfortável. Muda. Não se apercebe que estava ali. Poderia ser o futuro da humanidade, digamos assim. E isso é desconfortável. A pessoa nem coloca essa definição. A pessoa foge, distorce, denigra, não se quer relacionar com aquela proposta de verdade e às vezes pode ser o futuro da humanidade. Por isso é que eu digo, quando nós começamos a ridicularizar, a menorizar, a distorcer, a denegrir outras propostas de verdade, nós às vezes estamos a boicotar uma potencial saudável relação com aquilo que poderia ser o futuro da humanidade. Com outras propostas de verdade. Simplesmente dar o benefício da dúvida a outras propostas de verdade. Aqueles cientistas não queriam dar o benefício, eles foram lá contrariados. Isto dito pelo físico. Eu estou a passar a palavra. Estavam contrariados. Não queriam aceitar que pudesse estar certo. O Eichmann, aquele judeu-alemão poderia ser. Porque havia aquele preconceito na altura, é preciso ter noção. As guerras mundiais foram complicadas. A Primeira Guerra Mundial, isto foi depois da Primeira Guerra Mundial. O que é que aquele judeu-alemão pensa que é? Depois veio o antissemitismo todo. Depois também agora o que está a passar, mas isso é outra coisa. Há várias coisas. Além do preconceito racial, para além do preconceito cultural, ou nacional, ou seja o que for, pode haver esse tipo de dificuldade de relação com outras propostas de verdade. Eu estou a falar aqui, isso é o que se passa na Palestina, é outra coisa. Na altura eles foram discriminados, ninguém queria aceitar o judeu em casa. Agora estão a fazer o que estão a fazer. Mas pronto. E pronto, alguém tem alguma questão? Eu só para, então, no fundo, o nosso dia-a-dia é praticar a humildade, de reconhecer que não temos o conhecimento de tudo, estar aberto, ou seja, compreender e estar aberto a tudo que seja diferente do que é o nosso, ou seja, pôr em questão muitos são os nossos hábitos diários, seja em que contexto for, porque isto não só a nível intelectual, comportamental, emocional,
Há muita coisa que não nos é educado, não nos é transmitido, que temos de ser humildes para perceber que não sabemos tudo e que podemos vir a saber mais. Temos compaixão por quem nós achamos até de certa forma não está bem, mas não no sentido de pena, mas no sentido de eu tenho compaixão por aquela pessoa porque até compreendo a forma como ela pensa, apesar de não concordar em pleno. Esse é o tipo de... Era nesse sentido que eu estava a dizer, de forma no dia a dia, nós enquanto cidadão comum, que lidamos com o stress, lidamos com pessoas, então quem está no treinamento ao público lida com isso. Como é que eu posso mudar a minha postura diariamente para facilitar a minha relação com outra pessoa? Através do trabalho interior. Isto aqui é aplicado até a relações laborais. Porque nós estamos sempre a lidar com o conhecimento ou com a interpretação que fazemos dos problemas. E a virtude, por exemplo, há virtudes que são basilares para mim, que são aplicadas a tudo, que é autoconsciência, autoestima e autocentragem terapêutica, que é, eu tenho de voltar para dentro, eu tenho de perceber o que é que se passa aqui. Por isso é que eu chamo autocentragem. O individualismo intelectual terapêutico tem a ver com isso. A autocentragem terapêutica, não é aquela pessoa que só pensa assim e não quer saber do jogo, é diferente. Autocentragem terapêutica, autoconsciência e autoestima. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de mudar a perspectiva porque a sua perspectiva coaduna com as suas amizades e se mudar de perspectiva, vai perder as amizades. Falta de autoestima pode levar à dificuldade de relacionar com a diferença porque a pessoa tem medo da rejeição. E o que é que o nosso ego é? O sistema de sobrevivência. Ele vai nos proteger da rejeição. Porque eu ser rejeitado pelo grupo, até em termos sexuais, me compromete. Então o nosso ego está sempre a proteger-nos dessas coisas. E ele protege de forma inconsciente. São gatilhos, mas a pessoa não se apercebe. Portanto, outras virtudes fundamentais, que na filosofia fala-se muito disso, temos até a escola da coragem, não é? Coragem para enfrentar os medos intelectuais, medo de que as pessoas, quando criam apegos, o medo causado pelo ego também, porque o ego ativa-se quando tem medo, mas o próprio ego causa medo, digamos assim. Portanto, humildade e coragem. Humildade vai ser a base de muita coisa. Mas para isso uma pessoa também precisa de prudência. Quando eu digo prudência, e quando eu digo que é importante baixar a energia yang, digamos assim, quando uma pessoa está muito agitada, a pessoa não se apercebe, perde o brilho intelectual, a pessoa não pensa bem, uma pessoa está muito ansiosa, agitada, está sempre com medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo do que acontece, não sei o quê, a pessoa não está a pensar com clareza. Acalmar, apaziguar, por isso é que a meditação é muito importante, isso já tem a ver com o trabalho interior, acalmar, meditar e depois consegue pensar melhor, sem medo. A pessoa deixa o medo interferir, vai estar sempre tudo mal. Medo, ansiedade, stress, esse tipo de coisas. Portanto, isto é aplicado, por isso é que eu chamo sujeito intelectual ideal, mas isto é o sujeito holístico ideal, que é pensar o sujeito no sentido mais abrangente e total, digamos assim. Isso é importante até para a espiritualidade, para a autoajuda, para todo esse tipo de enquadramentos. Por isso é que esta é uma filosofia aplicada, uma ética aplicada quase. Mais alguém tem alguma questão? Eu também não sei o que é. Ainda está a filmar. Então pronto. Isto aqui é basicamente a continuação do individualismo intelectual terapêutico. Aqui eu proponho, por exemplo, que nós temos... O nosso ego funciona com base no sistema de sobrevivência, como eu falei. Ele procura uma realização de fora para dentro. Quando eu tenho medo de ser rejeitado pelo grupo, pelos outros, eu estou a buscar uma realização de fora para dentro. E o meu ego está formatado assim. É sobrevivência.